Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amém. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus apóstolos: Não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não venha a descobrir-se, nada há de oculto que não venha a conhecer-se. O que vos digo às escuras, dizei-o à luz do dia. E o que escutais ao ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode lançar na gema a alma e o corpo. Não se vendem 2 passarinhos por uma moeda, e nenhum deles cairá por terra sem o consentimento de vosso Pai. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Portanto, não temais. Valeis muito mais do que todos os passarinhos. A todo aquele que se tiver declarado por mim diante dos homens, também eu me declararei por ele diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, as leituras deste 12º domingo falam-nos das dificuldades sempre mais atuais que o cristão é chamado a viver. E não nos deixam grandes margens de dúvida. Hoje, mais do que ontem, e amanhã, mais do que hoje, ser cristão é uma decisão responsável, decisiva, e com as suas consequências. Deus começou já, e a cada dia que passa mais ainda, a separar o trigo do joio. Nós, cristãos, não somos e nunca poderemos ser radicalistas. Nunca. Em nenhum momento. O radicalismo não vem de Deus. Mas o cristão é sim, pela sua própria natureza, radical. É radical porque ruma contra o mundo. O mundo diz morte, nós dizemos vida. O mundo quer acabar com o sofrimento, nós aceitamos, por amor a Deus, o sofrimento. O mundo quer excluir os que têm mais dores, que estão numa situação mais fragilizada da vida, e nós dizemos que a vida até ao fim. O mundo quer eliminar qualquer imperfeição de um bebê, eliminando e matando, porque não há outro nome, nós dizemos nem pensar. O mundo diz: fazei mal aos que vos fazem mal e bem ao que vos fazem. E nós, como cristãos, somos chamados a amar tanto os bons como os maus. Tudo isto é novidade? Não é novidade. Já no tempo do profeta Jeremias, que ouvimos na primeira leitura, este mesmo profeta Jeremias torna-se o protótipo daquilo que é o discípulo de Jesus. Jeremias é o modelo, é o exemplo daquele que virá a ser no futuro o discípulo de Jesus. Israel vivia longe de Deus, na fase de Jeremias, julgava-se autossuficiente
vivia numa libertinagem total e absoluta, pecava permanentemente, estava a adorar outros deuses. E Jeremias é chamado por Deus a anunciar que esta não era a vontade de Deus, que Deus iria castigar, que Deus não iria permitir que falhassem com a aliança, de que Deus iria chamá-los pelo castigo e pelo sofrimento à razão, que Deus iria cumprir o que tinha prometido a nossos primeiros pais. E o povo de Israel o que fez? Tentou matar Jeremias. Já nem o conseguiam ver, já não o conseguiam ouvir. Viam a cara dele e já sentiam um peso na consciência. E em vez de se emendarem, em vez de se converterem, em vez de acolher a palavra que Deus dirigia a eles através do profeta, tentam matá-lo. Eram os fariseus diferentes de nós? Pensemos um bocadinho, irmãos. É certo, nós não pegamos numa espada e não matamos Jesus, mas matamos-no de outras formas. Calando, não permitindo escutar a sua voz, eliminá-lo da nossa vida. E isto em todas as fases da nossa vida. Os mais novos acham que a alegria está nas coisas. Os jovens e adolescentes acham que Deus é um obstáculo à nossa felicidade. Porque não podemos beber, porque não podemos ir a uma discoteca, porque não podemos jantar fora. Não se pode ouvir falar de Deus, só mais tarde. Como se Deus nos tirasse alguma coisa. Como se Deus não fosse a própria felicidade feita carne. E assim vão tendo uma vida dupla. Dizem-se cristãos por fora, mas não o são por dentro. Os mais velhos, que têm filhos, dizem que não têm tempo para Deus, esquecendo-se de que cada filho que têm é um dom de Deus confiado a eles. Quantos pais existem hoje no mundo, e falo da grande maioria, que acha que os filhos são propriedade dos pais. Propriedade. São os meus filhos. Qualquer filho, para que saibam e renovem e recordem. Qualquer pessoa no mundo é criada por Deus desde sempre no coração de Deus. Que um dia serviu-se dos nossos pais para nos trazer à vida, mas os pais têm capacidade de gerar, mas nunca de criar. Os homens não criam, colaboram com Deus na obra da criação, que é totalmente diferente. E assim, desde os mais novos até aos mais velhos, cada vez mais temos uma vida, Deus aqui e a nossa vida aqui, em vez de gozarmos quanto é bom vivermos uma só vida, porque Deus é fonte de vida. Perguntem a um santo, seja ele qual for, proclamado ou não, morto ou ainda não, se trocam Jesus por alguma coisa. Porquê? Porque são malucos da cabeça? Jeremias foi perseguido, foi preso mais de 15 vezes, foi açoitado, foi insultado, foi cuspido, foi renegado por toda aquela geração de israelitas. Era ele tolo? Ou não terá ele percebido que, não obstante as perseguições, os ultrajes, as humilhações, o amor de Deus era a fonte da sua felicidade? Lembram-se daquela passagem que diz que um homem encontrou um tesouro no campo e quando o encontrou foi vender tudo o que tinha para ficar com o tesouro? Será que nós vendemos tudo para ficarmos com Deus? Não estou a dizer para venderem o frigorífico, nem a arca, nem a casa, nem a comida, mas as coisas supérfluas.
que nos carregam cada vez mais, que nos pesam cada vez mais. Quantos cristãos há que levam um fardo mais pesado do que um prédio inteiro às costas? E, no entanto, Jesus diz: vinde a mim, que sou manso e humilde de coração. A minha carga é leve e o meu jugo é suave. No Evangelho, por 3 vezes, ouvimos de uma expressão que aparece inúmeras vezes no Antigo Testamento: não temais. Por 3 vezes nos aparece esta advertência. Estamos no momento em que Jesus começa a enviar os discípulos a todo o mundo para anunciar o Evangelho, para darem a conhecer a boa nova. Porquê? Porque Jesus sabe que seguir Jesus, segui-lo a Ele, implica cruz, implica sofrimento. Jesus veio trazer o fogo à terra. Jesus, como Ele próprio diz, não veio trazer a paz, mas a divisão. Jesus, como Ele próprio diz, não veio enterrar os que estão mortos, mas buscar os que estão vivos. Jesus, Ele próprio diz: quem puser a mão no arado e olhar para trás, não é digno de mim. E não tenhamos ilusões. Como disse no princípio, ser cristão hoje em dia é mais difícil do que ontem e mais fácil do que amanhã. Mas ser cristão à séria não é o cristão legislador que cumpre os preceitos. Quem cumpre os preceitos não tem muitos problemas. Mas quem vive o Evangelho, quem ama como Jesus ama, esses sim, esses têm muitos problemas. Ou acham que o diabo não sabe distinguir o que é da cabeça e o que é do coração? Acham que o demónio não vê perfeitamente o que sai da nossa cabeça e o que sai do nosso coração? É que da cabeça serve para nos aliviarmos, no coração serve para amar. É a diferença. E a cruz, regra geral dos cristãos, quando amam a sério, não vem de fora. Não vem de pessoas que não conhecemos. Vem precisamente daqueles que estão mais perto de nós. Que mais nos deviam ajudar. Que mais deviam estar ao nosso lado. Por 3 vezes Jesus diz: não tenhais medo. É sempre assim que as mensagens do céu, quando elegem alguém, começam. Foi aqui, há 106 anos. Nossa Senhora apareceu aos pastorinhos e disse: não tenhais medo. O anjo apareceu antes de Nossa Senhora e o que disse? Não tenhais medo. Porquê? Porque ser cristão implica dificuldades. Implica. Não vale a pena dizer: não procurem uma cruz sem Cristo, porque senão encontram uma cruz. Perdão, enganei-me, troquei. Não procurem Cristo sem cruz, porque senão encontram uma cruz sem Cristo. E quantos cristãos amam e querem uma cruz sem Cristo? Vivem estagnados, fechados nas suas convicções, de coração fechado à graça de Deus e ao Espírito Santo. Quantos cristãos acham que sabem tudo, que julgam todos, que se acham superior aos outros? Irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, para terminar, acaba com 2 afirmações muito fortes de Jesus. Não temais aqueles que podem matar o corpo, mas aqueles que podem matar a alma. Tenhamos cuidado.
porque podem matar a mim, mas a minha alma só matam se eu deixar. Se eu deixar. E depois diz: aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de Deus. Mas aquele que me proclamar diante do Pai, também eu o proclamarei diante de Deus. Peçamos ao Senhor a graça de sermos cristãos como o mundo precisa, de sermos verdadeiramente na terra luz do mundo e sal da terra. E que Maria seja para cada um de nós o consolo nas dificuldades, nas provações, na tristeza, nas lágrimas, e que seja para nós, como foi para os santos pastorinhos, o caminho seguro que nos conduza até ao céu.